E aí, moçadola do meu YouTubola? Quanto tempo, né? Tô até meio sem jeito de começar essa conversa com vocês aqui, porque nesses últimos meses, eu acredito que foram vários meses, eu direcionei a minha criação de conteúdo lá pro TikTok. Até a galera que me segue no Insta, que é a rede social que mais tem gente, eu deixei de publicar por lá, né, por um tempo. Aqui eu não preciso me apresentar, né, você já me conhece. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre mim, sobre a vida, sobre o que tem acontecido. Não é sobre um tema específico, eu não vim explodir sua cabeça, pelo menos não com alguma ideia mirabolante ou algo que eu aprendi. Não é um vídeo de desabafo. Engraçado que quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu sabia o que eu ia falar. Mas é engraçado que quando eu ligo a câmera e eu sei pra qual rede social que eu tô conversando, eu sinto uma necessidade de contextualizar, né? Então, como esse vídeo aqui ele vai primariamente pro meu YouTube, eu tenho que falar com a galera que me segue aqui. Inclusive, se você me segue no YouTube e não me segue nas outras redes sociais, faça essa gentileza pra você. E vai me acompanhar nas outras redes também. Ai, gente, eu tenho que... Isso aqui é um momento de abertura, sabe? Um momento de abertura onde eu quero me desnudar. Então vamos lá. Enfim, falar de coisas que talvez eu não tenha falado, eu nunca abri aqui, que são das profundezas do Giovanni, né? Então a gente tá chegando no dia 15 de julho, mais um aniversário. Eu vou fazer 27 anos e eu tô mais perto dos 30 agora do que eu tava dos 20, né? Cada vez menos as pessoas vão chegar e falar pra mim: ah, mas você é novinho ainda. Ah, não, mas você é muito novo. Isso já vai começando a mudar. As crianças começam a me chamar de tio. Ô tio! Eu tenho uma filha agora. Tanta coisa que aconteceu, né? Você que é seguidor das antigas, você que me acompanha desde lá do começo, né? Já faz desde 2018, 2019. Viu tudo acontecer, né? Eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Eu queria ser youtuber, né? Na verdade eu não queria ser youtuber. Eu nunca gostei de rótulos, né? Então eu queria me expressar na internet. Eu queria que a minha mensagem chegasse a milhares de corações e tocasse milhares de corações. Quando eu comecei meu canal lá em 2018, eu lembro de observar alguns canais de alguns amigos meus, colegas. Alguns eu já até conheci durante essa trajetória, outros ainda não. Mas eu olhava e eu via assim: cara, essa pessoa ela já tá com mais ou menos 60, 100 mil inscritos e ela tá criando há 4 anos. Então é certo que em 4 anos eu vou conseguir isso. E aí eu falei: não vou desistir, não vou parar. Até porque eu já tinha começado a gravar, eu já tinha tentado começar um canal de games e outro de humor. Mas não é que eles não vingaram, eu mesmo que não alimentei eles. Como eu faço com esse aqui, que começou como Canalizando, depois passou pro famoso Gil e agora é Giovanni Bruno. Então, essa é a vez que deu certo, né? Porém, não foi no tempo que eu achava, né? Assim, deu certo é relativo. Eu imaginava que eu ia estar a essas alturas com 100 mil seguidores ou até 1 milhão, né? Eu sempre fui bastante pretensioso, bastante ambicioso dentro aqui da internet. Eu já ousei bastante. Eu falo muito sobre a lei da atração, né? E criar a vida dos sonhos e realizar os sonhos. Então eu me coloquei à disposição para ser um avatar que vai manifestar sonhos aqui. E as pessoas vão ver eu manifestando meus sonhos. E a partir daí eu vou ativar a fé na vida, a confiança, né? E vou incentivar as pessoas a irem atrás, correr atrás dos sonhos delas também.
Uma frase que eu sempre digo aqui é que, contanto que a gente não desista, a gente vai realizar, a gente há de realizar todos eles. E eu tenho fé nisso, eu não vou parar de fazer, né? Só que nesses últimos tempos eu comecei a dar uma acelerada nesse processo e eu comecei a me botar muita pressão. Eu sinto que eu coloco muita pressão em mim pra monetizar logo. Quando eu comecei o canal, eu tava convicto de que eu era um artista. E eu sinto que eu sou um artista até hoje, né? Eu estou artista. Eu não me contento de criar só um tipo de vídeo. Então eu escutava as pessoas falando sobre lançamento, sobre escolha um nicho, escolha um público. E eu nunca quis saber disso. Eu tenho alguns problemas também com arrogância e com egoísmo. Então eu tenho me desmanchado tanto, eu tenho quebrado tanta cara, vivido situações que me relembram o quanto que eu ainda tenho que destravar essas coisas dentro de mim, que eu sinto que é justamente por conta de todas elas que eu não consigo dar passos além, né? Então eu estou num processo de quebrar várias dessas minhas crenças enraizadas, a minha relutância com o novo, com aprender coisas novas. E foi aí que no final do ano passado, ali mais ou menos perto daquele vídeo que eu escrevi, o título do vídeo é Dança Enquanto Eles Trabalham, que eu falava sobre o TikTok, né? Que eu decidi dar um tempo dos meus vídeos aqui no YouTube, porque cada vídeo aqui dava 30, continua dando 30, 60, 20, às vezes 100 visualizações. E são 100 visualizações e as pessoas não estavam comentando, sabe? E não importa quantas curtidas tenho, eu juro pra você, não importa quantas visualizações tenho. Se fosse 100 visualizações e 100 comentários, aquilo ia me abastecer demais, porque são 100 comentários. Eu ia entender pra quem que eu tô falando e o que eu devo falar. Então eu comecei a me sentir muito sozinho aqui falando, e eu não sei o que vocês realmente querem ouvir, o que vocês estão fazendo aqui, né? Ou me observando, escutando eu falar, o que toca em vocês. Eu já fiz várias caixinhas lá no Instagram perguntando, mas e aí, por que você me acompanha? O que você gosta? O que você quer saber aqui? O que eu tenho que importa pra você? Então eu comecei a perder o rumo, perder a direção aqui dentro do YouTube e pausei, né? Aí eu comecei a fazer bastante reels, pegar as dancinhas, aquelas trends e fazer, porque eu me divirto também, que eu tenho muita conexão com humor. Eu me considero também um comediante. E tudo bem, eu comecei a amar o engajamento do TikTok. No TikTok, a galera, eu posto um vídeo e às vezes dá 20, não importa o tanto de visualizações e curtidas, de verdade, mas eu gosto da quantidade de comentários. Então tem vídeos lá que chegam a 80, 100 comentários. Nossa, eu comecei a sentir aquilo que eu sempre busquei sentir aqui na internet desde quando eu comecei. Não é uma procura pelo reconhecimento ou por aprovação de vocês que estão assistindo. É só eu sentir pra quem que eu tô falando, pra essa coisa começar a tomar rumo, né? E tem outras coisas que começaram a vir na minha cabeça também, que é monetizar as coisas que eu tô fazendo. Então tem 4 anos criando conteúdo, e eu sempre tive a relutância com os tais dos lançamentos e mentoria, consultoria, curso. Eu nunca comprei nenhum curso, eu nunca quis saber disso. Muitos amigos meus começaram a fazer e eu comecei a questionar, será que eu tenho que fazer isso também? Mas eu não quero. Mas eu me entendi como ignorante. Depois eu comecei a aprender e comecei a estudar o marketing digital, que eu entendi que é muito além do marketing, né? Ali tem ferramentas que elas têm conexão com as leis naturais da vida, né? Muitas das estratégias e fórmulas que eu comecei a estudar ali, elas têm muito a ver com a cabala, com as leis herméticas, sabe? Com os mandamentos. Elas realmente são mecânicas dos algoritmos, de como a vida funciona. Isso começou a me cativar o interesse, então eu comecei a ter interesse pela parada porque comecei a encontrar assuntos em comum de coisas que são atraentes pra mim. E aí eu comecei a estudar. Isso no final do ano passado. Então agora são mais ou menos 6 meses de estudos. Só que tem uma coisa que tá começando a
a ficar mais clara pra mim agora. Por mais que eu entenda que eu precise desse universo pra crescer aqui na internet, eu sempre contei com o orgânico, gente. Eu sempre quis ser do orgânico, quis ser diferentão, sabe? Fazer, trilhar o meu caminho sozinho. Sozinho. Ninguém me ajudou em nenhum momento, desde quando eu comecei, né? Ninguém me apoiou. Poucas pessoas estavam comigo lá. Então eu fiz tudo sozinho, eu aprendi a editar, eu aprendi a filmar, eu comprei equipamento, eu que divulguei. Todo esse tempo eu fiz todo o trabalho. E começou a ficar cansativo, por mais que eu ame fazer isso aqui. Mas na real, pra mim, eu gostaria muito de poder delegar isso, né? Eu peguei gosto por editar, por criar, porque dá uma carinha, um charme todo meu, né? Tem o meu jeitinho. Só que a minha vontade mesmo é gravar, é falar, é expandir, é tá presente na vida de vocês e delegar esse trabalho de publicar e de divulgar para outras pessoas. Mas eu sempre fui relutante para isso e sempre faltou dinheiro para isso também, né? E agora eu finalmente tô quebrando isso. Eu tô com bastante conhecidos, bastante contatos dentro desse universo e sinto que agora vai na questão de estruturar melhor o meu conteúdo. Eu sempre fui um cara muito da prática, muito da ação, muito da frente das câmeras e pouco dos bastidores. Eu pouco tive interesse em estudar o por trás das câmeras. Tags. Cara, já tentaram falar de tudo pra mim. Bota tag, faz isso. Eu já até fiz. Eu já até impulsionei. Eu já impulsionei vídeos meus, né? Mas não é a parada que eu gosto de mexer. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de falar, gosto de me expressar, de me desnudar. Porque o meu poder tá aqui. E pra mim é claro que é através da comunicação. Então, é através da sabedoria que eu acesso. E aí veio a pandemia ainda por cima, né? Então, como eu queria sentir o calor humano, sentir as pessoas, isso ficou complicado de acontecer por conta das limitações que a gente viveu. Agora que tá voltando a ter eventos presenciais e a gente tá podendo sair sem máscara na rua, eu tô queimando em chamas de ver vocês, sabe? De levar o meu ser pra vocês, de juntar, unificar tudo isso aqui que a gente tá construindo, o que eu acho que eu tô construindo aqui, pra vocês. Por isso que eu me coloquei como palestrante no meu Instagram. Por isso que eu tô expandindo e conhecendo outras pessoas, outras tribos, além das que eu tava inserido, pra aprender coisas novas. Porque eu comecei a ficar muito insatisfeito. A vida começou a perder sentido mesmo. E eu tenho um problema sério com isso, eu já fui muito cético. Eu nunca me senti depressivo por um longo tempo, mas eu já senti, eu sei o que é depressão. Essa falta de sentido nas coisas, né? Ser apático com as coisas, com as pessoas, né? Eu era tímido, aí depois eu me tornei um cara mega sociável. Aí depois veio a pandemia, eu voltei a ser um cara introvertido. E aí agora eu tô voltando e às vezes eu sinto uma apatia nas conversas com as pessoas. Eu não me sinto presente, tá faltando presença. Eu me sinto muito presente, muito vivo aqui, fazendo isso aqui que eu amo. Que é gravar, mas eu acho que além de gravar, é me expressar livremente. Pra quem tá afim de ouvir. Eu sempre contei com orgânico, mas eu tô estudando seriamente formas de me expandir para além de pedir para você curtir e compartilhar, que muitas vezes não acontece, para outras pessoas conhecerem. Eu sou muito grato por todo mundo que tá aqui, não entenda errado, não entenda mal, mas o meu chamado é para tocar milhões de pessoas. E talvez eu esteja um pouco ansioso para que isso aconteça logo, porque eu também preciso me sustentar. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero continuar fazendo o que eu gosto, mas eu preciso de dinheiro para seguir vivendo. Eu não quero ter que voltar para casa da minha mãe e depender novamente dos meus pais. Eu não quero que uma coisa dessa aconteça. Então, talvez esse vídeo seja um pouco de desabafo. Enfim, eu só queria contar as coisas do meu coração aqui, para além das pessoas mais próximas de mim, e falar aqui, só entre nós, né? De coisas que eu tenho passado, para além de tudo que eu sei, sabe? Para além daquilo que você acredita que eu sou,
né, da imagem que eu passo pra você. Eu sei que eu passo uma imagem de bastante autoridade, de confiança, sabedoria, inteligência. Por quê? Porque as pessoas falam pra mim, eu recebo feedback. E tudo isso é verdade também. Mas eu sou um ser humano. Então eu tenho muitas dúvidas, muitas questões. Eu tô assim... eu tô catando cavaco pra entender o que é minha intuição, o que é a razão falando nesse momento. Eu venho pra mata, eu venho respirar, eu venho meditar pra entender o que é Deus falando comigo. Pra onde Ele quer que eu vá, o que Ele quer que eu faça, o que eu tô confundindo, por que eu tô sentindo essa pressão, essa pressa. Eu acredito que essa coisa do marketing digital traz um pouco disso. Eu comecei a querer me encaixar e desacreditar de tudo que eu vivi. Falar, não, eu tava errado o tempo todo, né? Porque por ser uma pessoa que tava muito arrogante, eu já sei de tudo, eu não preciso de ninguém, eu tive que abrir esse espaço para entrar novos saberes. E aí eu comecei a questionar a minha própria verdade. Então eu tava errado o tempo todo. Agora eu tava errado o tempo inteiro. E nada mais aquilo faz sentido, e agora eu tenho que me encaixar nisso aqui. Mas não é também. Não é. Sabe, eu e você, a gente veio pra ser a gente. Então foi duro pra mim aceitar, é um trabalho de muita humildade, aceitar que eu não sabia muitas coisas, eu não estava aberto pra muitas delas, que eu estava bloqueando várias oportunidades na minha vida por achar que o caminho era exatamente do jeito que eu queria. Eu sei o que vai acontecer, eu sinto, eu vejo, mas não é no meu tempo. Então, eu tenho me pego muito... Cara, eu passei a ser uma pessoa... Foi muito intenso. Eu nunca contei realmente como que foi o processo de gestação e de eu me tornar pai, mas foi muito intenso isso. Eu me transformei completamente. Eu senti muitas emoções, muitas vibrações negativas, senti muita vergonha, muito medo, muita raiva. Eu vivi situações que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Eu me peguei muito nostálgico, com muita saudade de uma versão do que eu era. Eu me peguei arrependido, querendo voltar lá atrás e viver uma outra vida que já não era mais possível. Não foi o que Deus e o universo escolheu pra mim. Ele escolheu me dar uma filha em 2022. Eu vim pra Floripa. Ele escolheu me dar... Ele escolheu que uma dívida fosse feita e um terreno fosse vendido, e todo o dinheiro desse terreno, que era um presente do meu pai pra mim, viesse pra mim e eu ficasse perdido por não saber o que fazer com tanto dinheiro, que eu nunca tive tanto dinheiro na minha mão. Eu sou muito grato por por tudo que eu investi com esse dinheiro até então. Só que ele não é eterno. E eu encontrei problemas. Eu não vivo problema financeiro, eu sou muito abundante e muitas vezes eu nem reconheço isso. Tipo, eu clamei pra ter essa possibilidade, pra poder comprar uma câmera melhor, comprar um computador melhor, eu comprei uma bicicleta, eu comprei um carro, eu me mudei. Eu precisava disso. O meu ser... eu tava com 26 anos, morando na casa da minha mãe, sendo sustentado por ela e pelo meu pai, e eu não tinha perspectiva do que fazer como trabalho, porque eles me deram a liberdade de não ter que trabalhar. E eu aceitei isso, eu comecei a viver o conforto dessa vida. Eu quero falar sobre tudo aqui, posso estar misturando assuntos, mas é para falar sobre tudo mesmo. Então essa vida ela era muito confortável e eu não via como que eu ia sair daquilo ali, porque eu não tinha vontade de fazer nada, era muito confortável. Eu vivi muitos anos no conforto, só recebendo. E eu nunca fui trabalhar, nunca fui correr atrás das coisas. Pra você ver como que eu sou abundante. E no momento que veio a filha e toda essa situação, eu tava com meu computador ruim na época, sabe? Tava ruim de editar os vídeos, um vídeo curto de 8, 15 minutos, demorava 3 horas. E eu falava, meu Deus, eu preciso de um computador novo, mas como que eu vou ter 8, 9 mil reais
pra comprar uma coisa dessa. Eu não fazia ideia de como que eu ia fazer isso. E eu não queria, eu me recusava a trabalhar com qualquer coisa que não fosse a ver com o que eu amo fazer. E nunca ninguém me obrigou, então eu não tinha por que ir atrás. Só que aí, quando a água bateu na bunda, que é a filha vindo, e eu morando com a Daiane na casa da minha mãe, vivendo uma situação ali completamente desorganizada dentro da hierarquia familiar, eu falei, cara, eu tenho que sair. Beleza, agora eu tô com dinheiro, agora eu tenho dinheiro, eu vou me mudar. Mesmo morrendo de medo, não sabendo mexer com finanças, não sabendo nada de nada. Porque além dos vídeos, o que eu mais fazia era jogar videogame e encontrar com os amigos. Então eu nunca olhei pra essa parte, sabe? E eu já tava com 25, né? Ou 26 anos. E agora eu vou fazer 27, eu já tô há quase um ano nessa nova realidade, onde eu estou percebendo que eu cresci, que eu sou um adulto e que eu amadureci. E eu choro quase toda semana, com dificuldade de aceitar essa nova fase. E eu e a Daiane, a gente tá dando um salto quântico agora. A gente foi muito feliz morando aqui na Barra da Lagoa, onde a gente recebeu a filha, né, que nasceu uma nezinha da ilha. E eu comecei a receber um chamado muito forte para ir para São Paulo. Eu fui lá, passei 8 dias em Alphaville, fiz conexões e eu fiquei assim, me sentindo o pinto no lixo, né? Eu tava sentindo um chamado de mudança. Eu comecei a orar e meditar e tentar entender, mas que mudança é essa? O que eu preciso fazer e pra quê? É mudança de cidade, é mudança de estado, é mudança de casa. Eu tô há semanas tentando entender o que é isso. Então eu comecei a acordar todos os dias com essa inquietação e com esse chamado. Eu tenho que mudar, preciso me mudar. A gente precisa, né, eu e minha família, de ambientes novos pra gente poder crescer. Porque uma coisa que eu aprendi, que quando a gente tá em ambientes novos e quando eu aprendi que sair da zona de conforto faz a gente crescer, eu sinto que aqui a gente já tá confortável. Já se criou uma rotina e eu quero mudar isso novamente. Aqui se criou uma estabilidade, mas eu sei que a vida não é estável. Então eu quero sair dessa estabilidade. Então eu pensei, bom, então a gente vai para São Paulo. Vamos aproveitar as conexões que eu tenho lá, né? Tenho certeza que alguma coisa vai frutificar ali. Eu tô aprendendo, eu tô chegando para as pessoas e sendo sincero, falando, olha gente, eu quero isso, eu preciso disso, estou sentindo isso, como que você pode me ajudar? Eu estou num momento de completamente aberto para receber, né, direcionamento do divino. E esse divino pode vir através de você que está vendo esse vídeo e vai querer mandar uma mensagem para mim, falando, cara, conectei com você, ó, vamos fazer isso. Eu quero pessoas, eu quero gente, eu quero engajar em projetos, eu quero juntar com as pessoas e construir coisas. Cansei de andar sozinho. Foi um processo de muita introspecção essa gestação, né, minha e da Daiane. E aí, mais pandemia, a gente se isola. E o que mais me fez falta era gente, estar perto de gente. Porque perto de gente eu me expando assim, absurdamente. Cara, e aí, dali, eu me tornei criador de conteúdo, deixei de consumir conteúdo. E aí eu depois voltei a consumir conteúdo de novo e criar de menos. E aí eu começo, eu sei que é uma loucura a gente ficar consumindo conteúdo, mas a gente tem que transbordar. E eu tava transbordando lá no TikTok também. Mas eu juro pra você, tudo que eu tô fazendo agora e que eu tô vendo que não tá me rendendo financeiramente, eu tô desanimando. E então eu tô num processo de... eu não preciso de dinheiro, né? Mas eu quero desbloquear isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então é um aprendizado que eu tô doido pra aprender. Só que eu tô começando. E quando a gente vê aqui no YouTube, na internet, as pessoas que já estão lá em cima naquilo que a gente tá começando, a gente se sente o quê? Frustrado. A gente se sente frustrado. Então... enquanto eu falo aqui, eu paro pra refletir no que eu tô falando. Então a gente... agora a filha já tá um pouquinho maior. É bastante intenso cuidar de uma bebê. Não dá pra falar que só os dois cuidando a gente não dá conta, porque
A criação quis assim, um pai e uma mãe. Então assim, a gente tem força para dar conta, mas não é uma coisa simples de fazer. Ainda mais para um garoto que deu um salto quântico para amadurecer, né? Eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Eu não tô reclamando aqui. Reclamar é você clamar por aquilo que você está reclamando. Então quando você reclama, você pede mais daquilo que você reclama. E eu tenho sido muito reclamão. Mas não sobre isso, não nesse vídeo, mas por conta de todas essas frustrações que eu venho carregando e mágoas, e rolou um afastamento do meu pai também na época. E quando a gente tem problema com nossos pais, as coisas ficam pior ainda. Então eu sei por que eu estive tão confuso, sabe? E se eu tô me abrindo aqui agora, não é pra você ficar com coitadismo, ai, pobrezinho dele, não. Eu tô sendo corajoso de fazer isso. Não é porque eu não tenho nada pra esconder. A minha vida sempre foi um livro aberto, assim. Eu escolhi assim. Eu escolhi me colocar à prova e à experiência, porque é aquilo que eu fui chamado pra fazer aqui. Eu sei que através da minha vida eu vou tocar, e eu já tô tocando dezenas, centenas, mas vai chegar a milhares, isso eu já sei, de pessoas. Então agora a gente tá num momento de mudança. Provavelmente a gente vai mudar de casa, eu vou pagar um aluguel maior ainda. Ah, é loucura? Não acho que é. Eu tenho uma fé gigantesca na vida, em Deus. Eu confio no meu caminho, eu confio na minha intuição. O meu Kim é Noite Harmônica Azul. Eu comando a intuição. Literalmente eu vivo o meu sonho. Eu sou o sonho vivo, né? E aí agora a gente vai se mudar para uma casa maior, e a gente quer promover eventos aí nessa casa. Então sejam workshops, imersões, palestras, ritual de cacau, Santa Maria, ayahuasca, tudo que eu já vivenciei, que eu aprendi, que eu tenho confiança de poder realizar, a gente quer realizar lá. E a gente quer convidar você, né, para estar junto com a gente nessa nova fase. Que a gente quer estar junto com gente. Formar uma comunidade de verdade. Pra gente crescer juntos, né? Cada um dando aquilo que tem, né? Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma ferramenta. E quando a gente junta tudo, a gente exponencializa. Então, o meu desejo para esse momento é estar junto com gente todos os dias, se possível. Não é mais tempo da gente andar sozinho. Eu já fiquei bastante tempo sozinho, e a gente sozinho, o nosso cérebro, ele gosta de criar problemas. Ele é profissional em criar problemas. Como é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Se a gente fica no ócio, e eu já vivi muito disso, a gente vai criar problema. Se a gente se relacionar com gente, vai ter problema também. Então assim, se não dá pra evitar problema, a gente tem que estar em movimento, para vir problemas novos, não aqueles que sempre vão te atormentar, caso você siga sozinho. Eu cansei de estar sozinho. O meu desejo mesmo é que que eu esteja muito perto de vocês. Eu quero reaproximar. Então, nessa nossa nova fase, aquilo que eu quero fazer é mostrar muito mais, de repente gravar muito mais story, estar muito mais próximo de vocês, estar criando esses eventos, criando essa, enfim, também estou desenvolvendo alguma ferramenta que eu possa chegar até você online, como uma mentoria, uma consultoria, para ajudar você também com esses processos que não são fáceis. E eu passei por muita coisa, eu posso ajudar você que está passando por elas também, assim como tem pessoas que podem me ajudar no que eu estou passando agora. E aí a gente vai trocando, né? E a gente vai limpando esses nossos tabus, essas nossas crenças relacionadas a dinheiro, a prosperidade. Cara, eu sou Noite Harmônica Azul, eu falo da abundância também, além dos sonhos. Eu sou um ser extremamente abundante. Eu tô doido pra desbloquear totalmente essa coisa da prosperidade, da abundância, porque eu sinto que eu vou ficar anos falando só disso, porque um dos maiores problemas do ser humano é a escassez. E eu tenho isso dentro de mim também. Nossa, mas como que eu passei por problema de escassez, cara? E escassez não tá relacionado a dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas você pode ser escasso ao mesmo tempo. Doido, né? Mas é real. Você pode ter dinheiro e você pode ser escasso ao mesmo tempo. Não se trata do dinheiro. E eu tô tentando entender essas coisas. Eu tô
começando a entender, né? Porque quem tenta não consegue. Ó o drive. Muito doido. Esse vídeo tá com 32 minutos. Eu queria gravar um vídeo de 50 um dia e eu não consegui. Eu tô me preparando para começar a palestrar, né? E levar essa mensagem para vocês, onde quer que vocês estejam. É só me chamar, na real. E o dia que eu fui fazer isso, eu liguei a câmera e não consegui falar nem um minuto. E... agora que eu tô vendo que eu já falei uns 30 e poucos minutos, o segredo é só você abrir o coração. É só você comunicar, sabe? E o flow, let it flow, começa a guiar você. Você não precisa parar muito pra pensar no que você vai falar, porque um assunto conecta com o outro. Eu falo muito sobre isso também. Enfim. Então, eu acabei entendendo que... talvez aí... talvez... é tanto drive, é tanta crença, cara. Talvez não seja o momento de partir da Ilha da Magia. Eu adorei estar lá em São Paulo. E... sabe, eu quero provar pro meu ser logo que... Eu tenho uma questão também, que é achar que as coisas que acontecem, ou o pensamento de agora, ele é eterno, que ele é pra sempre. Então, tipo, se eu fizer uma escolha agora, meu Deus, eu nunca mais eu vou poder viajar de novo. Problema de... medo de acabar, sabe? Medo de acabar o dinheiro. Medo de falhar. Medo de não conseguir. Eu tenho que quebrar isso também. Eu tenho bastante. Eu tenho me sentido muito inseguro. Eu tenho sentido muito medo. Então eu comecei a entender que o chamado, na verdade, era para mudança de casa, principalmente. Eu queria uma casa específica. Eu comecei a olhar as casas lá em São Paulo e eu não achava nada que me agradava. Tudo era muito cinzento, as ruas não eram agradáveis. Eu queria me sentir abraçado pela natureza. Como você vê, na maioria dos meus vídeos eu tô perto da natureza. Eu não quero perder esse contato agora. Quero estar sempre perto dela. Então eu comecei a olhar cidades no interior lá de São Paulo, né? Mas ontem rolou de uma manifestação. A Daiane já estava até fazendo as malas estão prontas ali. A gente já avisou a proprietária da casa que a gente aluga hoje, falando, a gente vai viajar mês que vem, a gente vai seguir novos rumos, novos caminhos, e a gente vai entregar a casa. E aí ela começou a fazer as malas. E a gente, planejou assim, vamos lá para Sampa, vamos lá para São Paulo, vamos alugar uma pousada e vamos sair procurando, né? A gente sabe que tem uma egrégora massa lá também, que está se formando, muita gente sendo chamada, convocada para trabalhar lá. Nesse caminho de que você está me acompanhando, você sabe que é uma egrégora que está levando luz e amor para as pessoas. A gente está falando sobre o despertar da consciência. E o que acontece? Mas aí foi ontem, eu acordei e aí eu falei, eu vou olhar mais uma vez aqui em Floripa, alguma casa, porque eu tava com um chamado forte de mudança, eu tava com um chamado lá pra São Paulo, mas ao mesmo tempo eu tava vendo que a gente tem que ver o que é mais forte entre as coisas que estão mais fortes, que às vezes a gente quer uma coisa e a gente fala, mas o que tá mais forte que isso? O que tá mais forte? O que tá mais forte que isso? Mais forte do que ir pra lá era uma casa perto da natureza. E aí quando eu dei uma olhada aqui no Rio Tavares, que foi aonde eu conheci a Daiane, né, onde a gente teve o nosso encontro mesmo, que foi aqui em Floripa. Cara, apareceu uma casa que era exatamente no lugar que, quando eu pisei nessa ilha pela primeira vez, eu olhei e falei, meu Deus, que massa que seria morar aqui nesse cantinho. E aí eu vi que tava pra alugar, vi que tava um valorzinho um pouco mais salgado do que eu pago aqui, falei, veio um medo na hora. Mandei mensagem pra menina em todas as redes sociais possíveis que eu podia acessar ela pra não perder.
E não só isso, pra manifestar, pra parada ficar real mesmo, eu peguei o carro e eu fui até lá pra ver. Mesmo que ela não tivesse me respondido, eu falei, eu quero lá ver, de frente, quero sentir a energia dessa casa. Aí eu cheguei lá e eu vi a placa de aluga, né? E tinha um cachorro e uma menina. E eu senti no meu coração ali na hora. Bate e fala, vai acabar a bateria. Bate e fala com essa menina. Mas eu não obedeci. Depois a menina respondeu e falou assim, a casa já foi alugada. Ai, cara, eu preciso terminar de contar essa história. Se acabar a bateria a gente continua em um outro vídeo, tá? Mas eu não fiz, eu não obedeci. A menina falou que já tinha alugado. Eu não fiquei decepcionado porque eu falei, tudo bem, então algo melhor está sendo preparado, né? Só que aí eu voltei um pouquinho frustradinho, sim, e voltei a procurar a casa. Cara, a menina depois me respondeu mais tarde, falou, olha, a pessoa que ia alugar, ela tá muito indecisa, não sabe se vem, se não vai, o que faz da vida. Como que vocês estão? Eu falei, a gente vai hoje, se quiser a gente vai hoje pra ir. A gente já tá com o dinheiro na mão e a gente já tá com as malas prontas. Eu e a Daiane se conhecemos aí nesse local e aí tinha uma luminária lá na foto pra completar o pacote de sincronia, que é de um cara que eu conheci recentemente que faz luminária. E tinha uma luminária desse cara lá dentro. E esse cara é um cara que eu tinha encontrado aqui e ele tinha falado pra mim, né? Se você sentir o chamado da floresta, só vai, meu irmão. O cara é muito doidão. E tava lá, meu. Então, falei, meu Deus, é pra ir. Tamo com medo, sim, mas vamos. Vamos e a gente vai dar conta. Isso falando pra Daiane, né? E... enfim, essa história ainda não acabou. A gente tá pra fechar essa casa. Eu vou conversar com o proprietário, que é um cara francês hoje. E provavelmente vai dar tudo certo. E a gente vai acabar ficando por aqui. E quem é de Floripa, cola com a gente. Já agora que você sabe de tudo isso, se você também sente essa vontade de estar junto, cola com a gente, que a gente tá clamando por isso, tá? Cara, o vídeo tá muito doido, né? Eu não obedeci o chamado de bater lá e quase que invadir a propriedade pra falar, aluga pra mim! Cara, Deus me deu mais uma chance. Eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por você que me ouviu até aqui, de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido eu falar, tão sincero e abrindo o coração, falando de um monte de coisa aqui, né, revelando várias coisas que você que me acompanha no YouTube não sabe, muitas pessoas que são próximas de mim não sabem das coisas que eu falei aqui, talvez eu nunca tenha falado na internet mesmo, mas agora você já sabe, e vamos seguindo que essa vida é bem doida.